Boa tarde, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus pela sua vida. Eu espero que esteja tudo bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Para você que já tá inscrito aqui no canal, você já sabe o que eu vou pedir, né? Terminou de ver esse vídeo? Dá um joinha, compartilha aí, deixa todo mundo receber essa mensagem maravilhosa que Deus vem nos entregando todas as tardes aqui através do devocional Eu Me Disponho. Para você que é nova aqui no canal, deixa eu te dizer, bem-vinda. Eu sou a pastora Luana França, esse é o canal onde nós falamos sobre Jesus. Esse é o nosso momento do devocional Eu Me Disponho e eu quero pedir para você, assim como eu pedi para as irmãs. Primeiro eu quero pedir para você se inscrever. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho das notificações e depois que você vê esse vídeo, dá um like e compartilha. Deixa que outras irmãs tenham acesso também ao conteúdo desse canal, que aqui, amada, eu vou dizer uma coisa. A gente só fala de Jesus, tá? E se você quer ser instruída na palavra, saber mais sobre Jesus, buscar, adorar, esse é o lugar certo. Agora, se você falar, olha, pastora, eu entendi o que você me falou, só que esse não é o conteúdo que eu tô procurando, tudo bem, que Deus te abençoe e vamos embora pra próxima. Amém? Glória a Deus. Olha só, amados. Esse é o momento da nossa ministração da palavra. Antes de iniciar a ministração, eu já quero pedir a Deus direção e eu convido você para fazer isso comigo. Bora lá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor eterno Deus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para receber a Tua palavra, para sermos ministrada diante da Tua vontade, meu Deus. Então, que em nome de Jesus, o Senhor use a minha vida com Teu poder e autoridade, que nesse momento eu diminua e o Senhor cresça. E que a Tua palavra seja ministrada com ordem e decência, assim como o Senhor quer, e que alcance muitas vidas, em nome de Jesus, trazendo um avivamento do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Olha só, amadas, eu nunca vou deixar de falar aqui para vocês, eu sempre falo isso. É muito, muito importante a conscientização de que nós somos mulheres cristãs. E quando a gente fala disso, eu não tô falando de religião, não tô falando de você ser da igreja A, ser da igreja B, não. Eu estou falando de ser mulher de Deus. Eu falo para mulheres de Deus. Não importa qual é a igreja que você congrega, para mim isso não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus? Olha só. Não esqueça, não deixe de buscar a presença de Deus. Não deixe de ser instruída através da palavra. E quando eu falo de ser instruída através da palavra, eu não falo somente de você estar aqui no meu canal vendo os vídeos. Eu falo de você pegar o livro precioso que Deus nos entregou, que é a Bíblia Sagrada. E ter uma constância de busca e de leitura através das escrituras que o Senhor nos deixou. Ai, pastora, você sempre fala isso. Eu sempre falo e eu não vou me cansar, porque eu sei, gente, a dificuldade que é de você pegar... Deixa eu tirar aqui. Olha, derrubando as coisas aqui. Eu sei a dificuldade que é de você pegar, se posicionar em Deus. Para leitura, para busca. Eu sei a dificuldade que é. Eu não tô falando porque... por causa disso, daqui, não tô falando porque é necessário. Uma mulher instruída na palavra, ela rompe barreiras, ela está preparada para muitas coisas espiritualmente. Até mesmo para os enganos que vêm através de pessoas que deveriam trazer o conhecimento da palavra de fato e de verdade. Quando você não conhece a palavra, tudo que for dito para você, você recebe. Isso é muito ruim, porque às vezes você está recebendo coisa que não edifica, coisas que não vêm diretamente do trono do Senhor. Quando você conhece a palavra, você vai poder ouvir e vai ter coisa que você vai ter conhecimento de causa. Não, peraí, isso aí não vem de Deus, não vou receber, não. A nossa postura até muda, sabia? Eu te falo conhecimento de causa. Hoje eu não sou novinha na fé. Graças a Deus, eu já tenho um tempinho de caminhada com Jesus. Não são muitos anos. São 15 anos. Porque eu sei que tem gente que tem muito mais. O que também não representa muita coisa, porque a gente vê pessoas aí que tem anos, né, de cristão e não tem a metade da comunhão que uma pessoa de um ano às vezes tem. Porque tudo é o quê? É o nível da busca. Quando a pessoa entender que Jesus não é religião, as coisas mudam. As coisas mudam.
Amém? Você não precisa ter cargo para ser, não, eu não sou pastor, eu não tenho que conhecer. Quem disse que não? Quem disse que não? Conhecer a palavra de Deus é para todos. Para todos que são filhos de Deus. Você é filha de Deus? É para você, amada. Se você é pastora, não é uma outra história. Se você é uma obreira no ministério, não é uma outra história. Se você faz exerce alguma função dentro de algum ministério, isso não é uma... Como é que eu posso dizer para você? Isso aí não é uma característica de quem serve em algum ministério. Não. A palavra de Deus, ela veio para todos. Amém? Glória a Deus. Olha lá, hein? Então, você é a chata da Bíblia sempre falar para você. Leia a Bíblia. Em nome de Jesus. Olha só, amadas. Tiago 2. Vai lá na sua Bíblia, livro de Tiago. Novo ou Velho Testamento? Brincadeira. Livro de Tiago, o capítulo 2, versículo 19. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre, vamos lendo. A Bíblia digital também é válida, viu, gente? A Bíblia digital, eu mesmo uso aqui. Aqui eu uso a digital, porque eu fico com o notebook aqui, pra mim é muito mais fácil. Quando eu quero sair de uma página, entrar na outra, tem algumas anotações que eu faço, então me ajuda muito. Você pode também usar a Bíblia física, de papel, que é maravilhosa. Não abre, a minha é super pesada, mas você sabe que eu tenho uma identidade com ela tão grande que eu encontro facilmente os livros através dela. Eu tenho bastante facilidade, porque eu já estou adaptada. Mas também tem a Bíblia do celular também, que você pode usar, que também é muito eficaz. Ajuda bastante. Amém? Glória a Deus. E se você não puder, não tem problema, eu vou ler para você agora. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Aqui Tiago já está afirmando, ó, você crê em Deus? Faz bem, mas saiba que até o diabo acredita em Deus. Ou seja, se você não tiver obras, não adianta você ter fé, porque a fé sem obras é morta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só que o que ele está revelando aqui? Que uma coisa conecta a outra. E que quando você pratica essa outra, a outra é aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Amada, a pessoa quando ela fala que ela crê em Deus, e eu já falei sobre isso aqui em outros momentos, e hoje o Senhor vem para testificar isso mais firmemente sobre as nossas vidas. É importante que nós venhamos ter postura, venhamos ter atitudes que sejam condizentes com tudo aquilo que nós pregamos e tudo aquilo que nós conhecemos em Deus. Por quê? Muitas pessoas falam que creem em Deus. E de fato acreditam que Deus existe e tal. E ponto. Tem outras pessoas que falam que creem em Deus. E essas pessoas creem em Deus, na sua palavra, e praticam, e vivem, e têm vida com Deus. Porque elas querem viver dos benefícios de serem filhos de Deus. Tem pessoas que acreditam em Deus, conhecem a palavra e rejeitam essa palavra porque elas não querem. Elas não querem. Esses dias eu vi um vídeo de uma moça num programa de televisão debochando. Ela falava assim, quando Deus vê uma pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, cantando axé, não sei o que, ele prepara a malinha e vai embora. É assim que esses crentes falam, que só eles têm esse privilégio, e ria, sabe? E é só eles têm privilégio de ter a presença de Deus. Olha, gente, aí eu vi uma mulher fazendo um vídeo, criticando e tal, que Deus tenha misericórdia da vida dela, pelos erros que ela cometeu ali. Eu vejo uma pessoa que não conhece a Deus de verdade, né? E que não tem temor, não tem temor. Eu me preocupo quando um cristão, né? Quando uma pessoa que conhece a palavra
tem postura semelhante, mas ali estava nítido que ela não era uma cristã, que ela não conhecia o nosso Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Crer em Deus e ter vida com Ele tem uma distância. Quando você tem vida com Deus, você manifesta através da sua fé. E a sua fé te induz a praticar obras que vão além, às vezes, do entendimento humano. As pessoas não conseguem entender quando você fala que você não quer aquilo, quando você não faz parte daquilo. Nossa, mas você vai ter vantagem. Deixa eu te falar, eu não quero ter vantagem diante do homem. Eu quero que Deus olhe para mim com orgulho, porque eu sei que isso é errado. Porque hoje, para as pessoas, a gente tudo que você puder levar vantagem, é ótimo para mim. Mas será que é vantagem mesmo? Ou será que é uma simples máscara de conforto? Porque se transgride aquilo que são valores para mim diante do que Deus me instruiu, para mim não é vantagem nenhuma. Para mim isso aí é a beira de um abismo. O que para os outros é vantagem, o que para os outros é sair ganhando, sair na frente, de repente, quando nós olhamos como mulheres de Deus, nós vemos que isso é a beira de um abismo. Que se nós cedemos a essa tentação, nós vamos pular e abrir um abismo maior ainda entre nós e Deus. Coisas que nós não vemos, porque tem pessoas que perdem a comunhão com Deus por muito pouco. Olha a importância das nossas atitudes, atitudes, olha a importância daquilo que vamos fazer. Quando o Tiago relata aqui, olha, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a sua fé foi aperfeiçoada, e ele foi chamado amigo de Deus. Porque ele confiou tanto em Deus, que no momento em que Deus pediu para ele o maior sacrifício da vida dele, ele não questionou assim, mas por que você vai fazer isso? Ele olhou para Deus e falou, eis-me aqui. Lembra que esses dias eu falei assim, plantar chorando, colher chorando, andar, vai fazendo chorando, triste, revoltada, vai fazendo, feliz, vai fazendo, vai buscando. Ele se posicionou como um homem obediente diante de Deus, que ele obedeceu ao Senhor em todas as ocasiões da vida dele. No momento em que todas as circunstâncias diziam que a promessa do Senhor não se cumpriria pela idade que ele tinha, pela idade que a esposa tinha, por tudo que ele já vinha passando, as adversidades do local, o que ele fez? Ele creu e continuou servindo a Deus com excelência. Ele creu e continuou buscando a Deus com excelência. E Deus veio e cumpriu. Porque Deus não vai voltar atrás na palavra dele. E Deus não quebra aliança, Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Ele acreditou e continuou agindo como um homem que cria e que vivia da presença do Senhor. Até o propósito do Senhor se cumprir. Se cumpriu, veio o filho e Deus foi tratando ele. E ele foi passando por várias situações e ele continuou crendo, sendo quem? Homem de Deus. Sendo um homem que carregava a bandeira de Deus e se colocava como ali, não, eu sou servo do Deus Altíssimo, eu sou servo do Deus Altíssimo, e por onde ele passava, Deus honrava a vida dele. E tudo que ele queria, Deus concedia? Não, ele ficou muito tempo passando de lugares e de cidades, de situações, de adversidades, e com o entendimento de que ele tinha suas necessidades e sonhos e planos que Deus ainda não tinha realizado, mas que cabia ao Senhor escolher o momento de fazer. Porém, tem mulheres que se colocam como mulher de Deus, até fazem busca, até têm intimidade com Deus, só que na hora que elas veem a porta se fechar, a negativa de Deus diante do que elas querem, elas começam a se... mas aí, né? Assim também não dá, porque olha, nada que eu peço, tudo acontece, nada que eu venho pedir para Deus acontece, tudo acontece diferente, que não sei o quê. E reclamando, sabe? Reclama disso. Porque eu queria uma casa assim, porque eu queria um carro assim, porque eu queria um marido, ainda não chegou, porque não sei o quê, porque eu quero ser mãe, porque eu quero um emprego, porque eu quero isso, porque não aconteceu, porque não sei o que lá, só reclamando. Tem mudado? A pergunta que eu te faço é, tem mudado? Porque se reclamação mudasse alguma coisa, tava cheio de gente aí com sonho realizado. Reclamou? Realizou. Deixa eu te falar uma coisa. As suas reclamações, os seus questionamentos não vão alterar as atitudes do Senhor.
podem alterar as atitudes de Satanás diante da sua vida. Sabe por quê? Porque cada vez que você reclama, cada vez que você se posiciona, você entra numa energia negativa que abre brecha espiritual. Porque quem é a pessoa que gosta de energia negativa? Satanás e seus demônios. Se você, com reclamação, com murmuração, com questionamentos, sabe? Com palavras ruins, você vai atrair quem? Você vai abrir brecha para quem? Então, se você tá pensando que os seus questionamentos, que birras, sabe? E às vezes a pessoa faz, às vezes nem é intencionada, faz porque já tá habituada a fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, isso não vai mudar. Pelo contrário, alimenta as hostes espirituais da maldade. Porque brechas espirituais no âmbito espiritual negativo são abertas. Abrem portais espirituais para a movimentação de Satanás e seus demônios. E é claro, vão retendo as bênçãos, porque reclamação, murmuração não gera fruto. Então tem mulheres que até alcançam um nível de comunhão com Deus, mas retrocedem quando se esquecem de quem são e por algum desagrado no meio do caminho. Porque tem coisa que pega. Tem coisa que a gente não consegue, tem coisa que a gente não tem coisa que não nos é concedida, tem sonhos que a gente vai passando por cima quando não acontece. Ah, tá tudo bem, e vai. E nesse tá tudo bem, e vai. E Deus vai honrando a nossa vida, por quê? Mas tem coisa que pega. E aí, por isso, você se vê no direito de ficar murmurando. Pastora, mas eu não tenho... Mas também tô passando por uma fase difícil. Mas a sua fase difícil não deve ser desculpa para você ficar murmurando, para você ficar questionando Deus. Você não tem... Entenda, nós não estamos na condição de ficar cobrando nada de Deus. Nós temos que nos colocar na posição de filhas que estamos passando por uma adversidade. Você pode se entristecer? Pode. Você pode chorar? Pode se abalar? Pode. Em si mesma. Sabendo e declarando que o seu Deus, ele está sobre toda essa situação. Eu sempre uso Davi como exemplo. Davi, ele sempre reconhecia a soberania de Deus, mesmo diante das provas mais duras que ele passou. E eu vou dizer uma coisa para você. Se tá muito difícil, reclamar com Deus, murmurar e culpar Deus, é a pior coisa que você faz. Porque não foi Deus que plantou a colheita que você está colhendo agora. Ele te dá o bálsamo para que você tenha força para colher e te supre tudo que você precisa, porque ele não te abandona. Então repense a sua postura diante das adversidades, diante do que está acontecendo, porque você se preocupa muito em ficar se vitimizando, em ficar olhando para Deus e julgando, olhando para Deus e se autoflagelando. Isso não quebrando o coração de Deus. Na palavra de Deus não fala isso, não. Na palavra de Deus fala que somente um coração contrito e quebrantado alcança quebrando o coração de Deus. Então, se você estiver realmente passando por uma situação difícil e você se abala e se desestrutura em si, entendendo quem Deus é em você, quem você é em Deus, o seu lugar em Deus, e colocando Deus no lugar que é dele, que é o lugar de soberania sobre todas as coisas, declarando a ele toda a honra e glória e dizendo: Senhor, eis-me aqui, me ajuda. Você quebrando assim, aí sim, aí você quebrando o coração de Deus. Aí você alcança o favor de Deus. E aí vem de você uma força que você nunca... Vem de você não, né? Aí vem em você uma força que você ainda não havia provado, porque é o Espírito excelente de Deus que vem te envolvendo para que você permaneça, para que esse vento passe e você permaneça firme rumo ao alvo, que é uma vida com Deus. Amém? Porque a fé sem obra é morta. E quando nós fazemos algo motivadas pela fé, essa atitude aperfeiçoa a nossa fé diante dos olhos de Deus, fazendo com que Ele venha, através das nossas obras, fazer aquilo que nós precisamos, dar aquilo que nós necessitamos e ir além.
E o próprio Deus justifica a nossa vida. Porque nós temos intimidade com Ele. E aí nós podemos ser chamadas mulher segundo o coração de Deus. Olha que honra. Olha que maravilha ser uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que alcança um nível de intimidade tão profundo que o Senhor se agrada. Só da intenção que ela tem, fora as obras que ela vem fazendo. Isso é a meta de vida, gente. Tem que ser a nossa meta de vida. Porque a mulher segundo o coração de Deus, ela é guardada num lugar tão especial. Ela é guardada, ela é acolhida de uma maneira tão profunda. Ela se diferencia de todas. Uma vez, eu ouvi uma frase, e isso eu ainda não era cristã. Mas eu acho que essa frase, ela foi voltada assim para... O intencional dela foi para dizer que se destacava. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, sabe, eu gosto de você. Eu acho você uma pessoa 100%. E eu digo mais, você destoa de tudo que tá aqui. E hoje, eu trago para a presença de Deus isso. Eu quero destoar de tudo que tem nesse mundo. Quando você fala que uma coisa destoa, não sei se é essa palavra, eu nem pesquisei para dizer isso para vocês, eu lembrei agora. Que era um senhorzinho, ele era muito, uma pessoa, um senhorzinho bonzinho, sabe? Uma pessoa boa. Que é uma palavra... quando você diz assim, destoa, quer dizer que a pessoa, ela não faz parte de nada. Ela está além do que está aqui. É isso, eu entendi que ele quis dizer isso. Quer ver, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui, para ver se essa palavra, ela... E aí... Eu quero, olha, destoa é uma forma conjugada do verbo destoar, que significa que algo perde o tom, desafina, não combina. Ou seja, eu quero destoar desse ambiente. Eu não quero combinar com esse ambiente. Eu não quero fazer parte dele. Eu quero destoar de tudo que tem aqui. E quero combinar com o ambiente que Deus preparou para mim. E uma mulher segundo o coração de Deus. Ai, gente, ela é assim, ela destoa de tudo que tá no mundo. Ela não combina com nada que tá no mundo, por quê? Porque ela tem o tom, a característica que combina com o ambiente, com as coisas, com a vida e com as obras que Deus preparou para ela. Que seja você essa mulher, porque eu quero ser. Amém? Que você tenha recebido daí. Porque até aqui o Senhor falou e eu recebi daqui. Que Deus te abençoe. Um bom fim de tarde. Graça e paz.